O Goiás tem um interesse na contratação de ótimo jogador do Vitória para o seu meio de campo. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre este atleta, quais são as suas principais características de jogo. Mesmo tendo um contrato curto em Salvador, o Goiás precisaria dar uma compensação financeira. Será que essa gestão do Lucas Andrino será diferente dos últimos anos? Quero falar também sobre um bom destaque do Campeonato Carioca pelo Boa Vista, que já teve sim sondagens do Goiás em anos anteriores, e eu gostaria de ver aqui no Goiás também. Quero trazer os detalhes sobre este jogador do Boa Vista e esta região do meio de campo, onde o Goiás deve sim contratar reforços, apesar de não ser a mais precária do atual elenco. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 de graça e apostar como quiser, como por exemplo nas partidas da Libertadores. São Lourenço e Palmeiras, jogaço, com a vitória do Palmeiras fora pagando 2,58 a cada real apostado, um empate a 3,13. Vitória do Fluminense contra o Alianza Lima lá no Peru, pagando 1,74. Vitória também do Botafogo contra o Junior Barranquilla a 1,54. Essas e todas as outras cotações, como por exemplo na Copa Sul-Americana, tem o Cuiabá em campo, os outros clubes brasileiros, você encontra todas as odds com altas cotações. É lá na Pix Brasil. Pega o link no primeiro comentário fixado, faça o seu registro e comece a palpitar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse do Goiás em contar com o volante Rodrigo Andrade para a disputa da Série B do Brasileirão, jogador revelado nas categorias de base do Paysandu, somou passagens também pelo Guarani, CSA e foi contratado pelo Vitória ainda em 2018. Teve 2 empréstimos nesse período, mas desde que voltou no ano passado é um jogador muito regular, mas tem contrato curto lá no Vitória. Foi campeão do ano passado na Série B, com 38 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências na temporada no enredo geral, e renovou o seu vínculo após sondagens de clubes do futebol japonês por apenas mais um ano. Desta forma, a partir do dia 1º de julho, o Rodrigo Andrade já pode firmar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para qualquer clube no futebol mundial em 2025. Então a tendência nesse momento é que o Vitória já comece a rebolar, né, para renovar o contrato do Rodrigo Andrade o mais rápido possível, até porque terá uma Série A do Brasileirão. Se o jogador se destacar, tem 27 anos de idade, pode sim despertar o interesse de clubes, por exemplo, do exterior e vir com uma proposta muito maior. Esta confirmação de um interesse do Goiás foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor, que garantiu, né, esse interesse inicial da diretoria alviverde. Agora resta o seguinte, saber se o Goiás irá mudar essa sua filosofia de fazer compensação financeira para jogadores que estão demonstrando bom futebol. Parar de uma vez por todas, né? Tudo bem, uma contratação aqui e outra ali faz parte do mundo da bola, de um cara que está livre no mercado, ou de um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Mas que você busque jogadores em boa fase, nem que seja por empréstimo, mas faça uma pequena compensação financeira, pagar, por exemplo, R$30 mil, R$40 mil a mais para um jogador que você entende ser potencial no seu elenco e não ficar com essa ponduragem que é sim muito burra, e até mesmo compensação financeira, 3, 4, 5, 6, 7 milhões de reais, a gente não vê o Goiás fazendo isso. Eu acho que em 2021, 22, acho que até o Goiás teve até compras maiores do que a gente esperava, como por exemplo foi o Nicolas naquela Série B, o Elvis também teve uma compensação financeira para ele sair do Cuiabá e depois parou. Por exemplo, no ano passado o Goiás não gastou nenhum real com absolutamente nenhum jogador. Acho que teve só o Alisson, né, que foi uns R$500 mil pelo empréstimo daquele tenebroso atleta, né? Mas a culpa é sempre de quem contrata. Então vamos ver se o Goiás mudará essa postura. Eu duvido muito, tá? Desde o começo do ano, eu acho que o Goiás ele vai tentar usar esta janela agora para preparar um time, tá? Não sei se para esse ano, não consigo identificar pelas movimentações, contratações necessárias para o Márcio Zanardi fazer um time já forte no começo da Série B e brigar por esse acesso, mas pode acontecer, porque o Márcio é um bom técnico, conseguiu surpreender também, mesmo tendo times mais modestos no São Bernardo. A questão é que o Goiás não precisa ou não precisava ter um time tão modesto assim, tá? Isso daí que é a minha grande crítica. Se estivéssemos falando, olha, o Goiás está quebrado, o Goiás tem dinheiro
mínimo para a Série B, tudo bem, tudo bem. Eu não sou maluco, eu entendo. Nem que seja um pouquinho da realidade do que é você não ter dinheiro, do que é você não precisar pagar uma coisa ao invés de outra. Tudo bem, isso faz parte, mas não é o cenário do Goiás e essa economia é muito idiota. Tá? Segundo o Luciano Pacciello, Goiás colocará até 10 milhões de reais a mais. Não é tanto dinheiro assim, tá? Acho que esses 10 milhões é mais aí de rescisão, de saídas, de contratos sendo quebrados, mas já é um começo, né? O Goiás só gasta 1,5 milhão por mês, sendo que poderia gastar 3,5 milhões tranquilamente na sua folha salarial. O Rodrigo Andrade, que nesta temporada já entrou em campo 12 vezes pelo Vitória, um gol marcado, uma assistência, um titular absoluto, não sairá por uma quantia barata e é um jogador muito bom, conhece a Série B, geralmente atua mais como um segundo volante. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Andrade lá na Série B do ano passado, onde o Vitória foi o grande campeão, um mapa bem preenchido, uma nota média na casa de 6,90, teve algumas oscilações, é um jogador que tem a cabeça meio quente, tem hora que está muito calmo, tem hora que é meio instável, mas assim, de bola, dentro de campo, é um volante muito bom mesmo, tá? Ele consegue administrar muito bem aquela cabeça da área, pode jogar como um primeiro volante, mas sabe sair jogando também. É um jogador que tem a cabeça erguida, às vezes aparece também para finalizações de longa distância, é sempre um jogador ativo, por exemplo, com a torcida, com os outros companheiros, com a arbitragem. Eu gosto desse perfil, acho aquele jogador cão de guarda necessário para uma Série B do Brasileirão, mas tem espaço também na Série A, acredito que deve sim continuar lá no Vitória. Mas é esse tipo de contratação que o Goiás precisa. Espero, torço muito para que o Luciano Pacciello tenha essa sabedoria, para que o Lucas Andrino, o Márcio Zanardi, enfim, nos seus pitacos, né, nas suas indicações, duvido muito que chegue aí 5 ou 7 jogadores deste nível do Rodrigo Andrade. Duvido muito mesmo, dou quase certeza para vocês que não chegarão nem 3 deste nível de já experientes na Série B. Torço para que estar errado, que eu esteja errado no caso, mas pelas movimentações devem chegar algumas apostas, alguns nomes dos estaduais, alguns jogadores mais desconhecidos de fato. Pode ser que dê certo? Pode, mas eu optaria, e não é de hoje, por uma filosofia diferente. Para passar a régua aqui no nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um jogador que eu sempre quis ver ele vestindo a camisa do Goiás, que é o Christopher. Hoje ele tem 25 anos de idade, um meia central, pode fazer uma função como segundo volante, um homem um pouco mais à frente, como um camisa 10, essa função basicamente que ele vem fazendo lá no Boa Vista do Rio de Janeiro e vem se destacando demais. São 3 gols marcados e 7 assistências em 15 jogos no Campeonato Carioca, pela boa campanha, né, que fez o Boa Vista, chegou até a final da Taça Rio, acabou sendo derrotado naturalmente pelo Botafogo. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Christopher nessa disputa do Campeonato Carioca e é um jogador que inclusive já esteve na mira do Goiás. Eu lembro que eu fiz essa indicação para o Eduardo Pinheiro em 2022. Eu fui lá em Porto Alegre, vi um jogo São José e Botafogo de Ribeirão Preto na Série C e o Christopher marcou um golaço, um chute de fora da área, um cara muito participativo no meio de campo, geralmente mais pelo lado esquerdo, auxilia na saída de jogo, boas tabelas, sabe? Aquele jogador que geralmente os pontas, o próprio centroavante sempre conta com ele para uma jogada diferenciada, um passe mais rápido, uma proteção de bola. É um jogador que me agrada muito e nessa temporada pelo Boa Vista, é a primeira vez que ele não joga no sul do país, já com 25 anos de idade. Foi um bom nome e tendo mais liberdade no campo, chegando mais dentro da grande área, bons passes, mais refinado também, né? Não é qualquer jogador no futebol hoje, cada vez os números estão menores. Ter 7 assistências em 15 jogos, pode ser o campeonato que for. Aqui no Brasil é muito difícil, 15 jogos, 3 gols e 7 assistências é algo interessante sim, é um nome que a gente precisa analisar para uma disputa da Série B, e o Eduardo Pinheiro, que na época também para a Série B de 2021, ele falou que esse nome foi cogitado no Goiás na ocasião, disputando a Série C pelo São José, mas não houve tratativas, propostas formais, tá? Apenas um nome que já agradava o Goiás na ocasião. Revelado no próprio São José, um clube de Porto Alegre, tá? Ele começa em 2018. A melhor temporada foi 2021 e 2022. Em cada um dos anos ele marcou 5 gols e deu 2 assistências, despertando o interesse do Criciúma. Não foi um nome, digamos, titular, uma peça-chave na conquista do Criciúma do ano passado.
no acesso na Série B, mas foi um jogador para composição do elenco. Durante toda a temporada, o Christopher entrou em campo 31 vezes, com um gol marcado e uma assistência. Na Série B, 15 jogos, um gol e uma assistência, somente 5 dos seus 15 jogos como titular. Tá? Então, na primeira Série B que ele teve o desafio, não foi bem. Eu contrataria o Christopher dentro dessa lista de jogadores para composição do elenco, para fazer uma função como um segundo volante. Né? O Goiás, na minha avaliação, está até que bem servido nesta região do gramado. Mas se for para contratar o Christopher e ser um camisa 10, o titular, o cara para chegar e resolver, não. Pode ser que isso aconteça, sim, o futebol ele é imprevisível, não tem como a gente chegar aqui e cravar absolutamente nada, mas há uma lógica por trás das coisas. Então, contratações para responsabilidade tem que ser jogadores que já tenham passado por aquilo e sobrevivido, vamos colocar assim, saído bem da situação. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo, o que você acha, né, desse jogador aí, São José, Criciúma e atualmente comendo a bola, né, no bom sentido, no Campeonato Carioca. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você ganha R$20 gratuitos. Esse bônus de boas-vindas para começar a apostar, pegue o link no primeiro comentário fixado e faça o seu registro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!